Fala pessoal, beleza? Bom, mais um exercício aí de Elixir pra gente resolver. Hoje ele vai ser bem rapidinho, tá? A gente vai falar de um conceito muito simples aqui no Elixir. Eu até acho que eles podiam ter emendado esse conceito num outro exercício, né? Pra gente aproveitar melhor o vídeo, né? Mas, vamos lá. Ranges. Ranges você pode entender como um determinado intervalo, tá, pessoal? Aqui ele está dizendo pra gente que ranges representam uma sequência de um ou mais inteiros consecutivos, tá? E que eles são criados quando a gente conecta dois inteiros pelo operador, né? Ponto ponto, eu vou chamar assim. Então, tá aqui a gente cria um range, né? 1.5. Ele diz que os ranges eles podem ser tanto crescentes ou decrescentes e que eles sempre vão incluir o primeiro e o último valor. Esse comentário é importante, né? Especificamente porque se você vem do Python, por exemplo, você está acostumado a fazer algo assim, né? For i in range 1 a 5, tá? Isso aqui vai gerar para você um i que vai 1, 2, 3, 4. Então, o seu i vai variar de 1 a 4. Isso significa que o último valor no range do Python não é incluído, não é inclusivo. Então, a gente vai gerar de 1 a 4. No Elixir, ele diz que é inclusivo, tá? Então, basicamente isso aqui que essa linha quer dizer. E uma outra coisa importante e interessante é que o range, ou intervalos, ele implementa o Enumerable Protocol. E por isso, muitas funções do módulo enum vão poder ser utilizadas para trabalhar com ranges, tá? Então, basicamente isso que ele passou para a gente. Como eu disse, é um assunto bem simples. E a gente vai direto para o exercício agora, tá? Ele disse que a gente é o entusiasta do jogo de xadrez e que a gente está querendo escrever a nossa própria versão do jogo, tá? E, bom, para isso a gente vai ter que fazer algumas implementações aqui. Uma das coisas que a gente vai fazer é criar uma maneira da gente identificar uma determinada região do mapa ou uma determinada casa no mapa. E ele diz que a gente vai construir colunas que vão de A maiúsculo a H maiúsculo e linhas que vão de 1 a 8, que são numeradas de 1 a 8. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir essa função rankRange, que ele diz que a gente tem que retornar um range ou um intervalo que vai de 1 a 8. Então, super simples fazer isso, a gente já viu ali a sintaxe necessária. Isso aqui já mata pra gente a tarefa 1. Uma outra coisa que ele quer que a gente faça aqui é implementar uma função que chama fileRange e que ela deve retornar um intervalo de inteiros que começa no code point da caractere maiúsculo A e termina no code point do caractere maiúsculo H. Tá? Para a gente fazer isso, o que eu quero fazer é chamar o EX aqui para mostrar para vocês como a gente pega o code point de um determinado caractere. Bom, eu acredito que a gente já viu isso no vídeo de bitstrings, mas pode ter ficado perdido aí no meio do caminho, já que a gente não usa isso de maneira recorrente. Então, bom, basicamente é a gente colocar o caractere de interrogação e o caractere que a gente quer buscar o code point e ele retorna aqui pra gente essa representação de um número inteiro do caractere maiúsculo A. Beleza? E se a gente quiser transformar o número inteiro na string? Bom, a gente utiliza as bitstrings aqui e passa para dentro dela o inteiro que representa aquele caractere A maiúsculo. E, bom, tá aí, a gente tem o processo de ida e o processo de volta. Isso vai ser importante nesse exercício, beleza? Então, dito isso, vamos gerar o nosso range que começa no caractere maiúsculo A e termina no caractere maiúsculo H. Basicamente, a gente pode fazer isso aqui. Por que a gente pode fazer isso aqui? Porque essa operação retorna um número inteiro e essa outra operação retorna um outro número inteiro. Respeitando o que ele disse aqui, que a gente cria os ranges. Ou seja, conectando dois números inteiros com o operador ponto ponto. Belezinha? Terceira tarefa é transformar o rankRange em uma lista
dos ranks. Então, ele diz que é uma função que não recebe nenhum argumento e que a gente deve retornar uma lista de inteiros que vão de 1 a 8 e a gente não deve escrever essa lista na mão. Ela deve ser gerada utilizando o range retornado da função rankRange que a gente implementou. Então, vamos chamar aqui a função rankRange, utilizar o operador pipe e a gente vai fazer um enum_map. Por que a gente consegue fazer isso? Porque, como dito anteriormente, range implementa o protocolo enumerable. Então, a gente consegue trabalhar com essas funções. Como basicamente a gente quer retornar os mesmos números que estão lá no nosso intervalo, o que eu vou fazer aqui é uma referência para a função identidade, tá? Então, eu acredito que eu tenho que passar a referência assim. E beleza, agora a gente vai pegar esse range que vai de 1 a 8 e gerar uma lista com os números de 1 a 8. Beleza? A nossa última tarefa do vídeo de hoje é implementar a função files, que deve retornar para a gente uma lista com os caracteres A até o caractere H. Ele diz também a mesma coisa, que não é para a gente construir essa lista na mão, mas é para a gente gerar ela com o range que a gente implementou na função fileRange. Então, bom, basicamente, chamada de fileRange, operador pipe, enum.map, né? E aí vocês viram, né, aqui no terminal, e para a gente pegar um número inteiro e transformar num determinado caractere, a gente coloca aquele número inteiro dentro de uma bitstring. E é exatamente o que essa função anônima está fazendo para a gente. Beleza? Bom, implementamos tudo. Agora o que a gente vai fazer é testar o nosso código com o mixtest. E, bom, pessoal, tudo passou bonitinho. Eu disse, né, que o vídeo seria bem rápido, o conceito é bem simples. E, bom, acho que a gente não tem que ter muita dúvida com isso, porque é uma parada extremamente tranquila. Mas, caso você tenha uma dúvida, eu recomendo que você espere e veja o vídeo de List Comprehension, tá? Porque os ranges, né, ou intervalos, eles são muito utilizados em algumas linguagens dessa maneira aqui, ó. Então, dessa forma, você utiliza o range para criar uma coisa palpável que é uma lista, né? E aí, essa operação gera uma lista com 1, 2, 3, 4, aí até o número 100, né? Belezinha? Então, bom, espero que tenham gostado aí. E a gente se vê numa próxima resolução, né, pessoal?